e toda adoração. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar aqueles que cultuam conosco através da internet, saudar aqueles que estão aqui presencial, porque presencial é melhor, presencial é muito melhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso Ministério de Louvor, pelo quanto nos abençoaram neste momento. Que consolo para o nosso coração cantar esses hinos tão lindos. Eu fiquei ali pensando, que bom que a irmã Fanny veio para cantar esses hinos, porque traz um conforto muito grande ao nosso coração. E como é desafiador e ao mesmo tempo bom viver pela fé. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero também dar as boas-vindas mais uma vez aos nossos visitantes que estão conosco nesta noite. É um prazer muito grande, nós nos sentimos muito honrados com a presença de vocês aqui. Eu gostaria que rapidamente voltasse a imagem que fala do retiro da família este ano. Não foi passado para a irmã Amélia, que dirigiu o culto, porque está fresquinho, saindo do forno agora, né? Quentinho. Você precisa começar a se preparar, porque nós teremos em outubro o encerramento do ano, o encerramento do Ministério da Família, das atividades do Ministério da Família neste ano. Nós estaremos em um sítio onde você poderá andar a cavalo, poderá andar de charrete, poderá curtir uma mini academia, poderá colocar seus filhos na piscina de criança. Tem mais 2 piscinas maiores. Nós vamos passear. Será um dia de passeio. Nós vamos passear. Quem pode ir? Toda a igreja e todos aqueles que frequentam célula, ok? Todos os visitantes que frequentam a sua célula. E vai acontecer no mês de outubro, retiro da família. Nós vamos tentar conseguir transporte, é para toda a família. E como que vão ser os outros detalhes? Calma, eu disse que está saindo do forno agora. A gente vai ter todas as respostas, mas você pode começar a fazer suas economias para esse retiro. Mas eu vou dar uma palhinha devagarzinho, assim, bem de leve, que glória a Deus pelo nosso bazar, porque o bazar vai ajudar a diminuir a diária de cada um de nós. Então, Deus abençoe você que trabalhou no bazar. Amém? Vamos falar mais uma vez com o nosso Pai querido? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Com o meu Deus eu passo pelo meio de um exército e salto muralhas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Seja adorado, exaltado, engrandecido, cultuado, reverenciado, glorificado. Te adoramos, Pai. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Tu és o primeiro em nossa vida. Tudo que fizemos aqui neste culto, os cânticos, os assovios, as danças, as palmas, as orações, as leituras bíblicas, as ofertas, a comunhão, toda a vibração de alegria, de entusiasmo, são para glorificar ao Senhor. Nós não somos dignos de estar aqui, mas o teu amor é a nossa dignidade. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, adorando o teu nome, cantando a tua palavra e pregando a tua palavra. Agora, Deus, eu só posso, pela tua misericórdia e graça, anunciar a tua palavra. Mas toda e qualquer obra que precisa ser feita nos corações aqui presentes e daqueles que nos ouvem, é obra do Espírito Santo de Deus. Por isso nós entregamos ao Senhor esse momento. Que o Senhor complete o incompleto que existe em mim. Que eu não atrapalhe o Senhor de convencer, de trabalhar nos corações,
de desvendar os olhos, de clarear a visão e de fazer com que cada um de nós possamos nos reposicionar diante do Senhor nesta noite. Fale conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Você já viveu a experiência de olhar para alguém e dizer assim: esse rapaz está mal intencionado? Já viveu essa experiência? Você já viveu a experiência, você moça, de dizer assim: aqui, você está se aproximando muito de mim ultimamente. Quais são as suas intenções? E aí você ouve assim: as minhas intenções são as melhores possíveis. Você já presenciou a criancinha, quando sobe no colo do pai, e ela começa a dar beijinho, começa a abraçar, ela segura o rosto do pai com as duas mãozinhas, e ela diz assim: papai lindo, fofura. E aí o pai olha para ela e diz assim: essa menina está mal intencionada, ou está bem intencionada. Talvez você olhe para uma pessoa e diga assim: uau, eu vejo que você está investindo. Você está bem ou mal intencionada? Então, o que é uma intenção com C cedilha? Uma intenção quer dizer um propósito, quer dizer um objetivo. Por exemplo, a palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que existia um homem rico, que era também um ladrão, não muito diferente de hoje. Ele cobrava impostos abusivos. E um dia ele soube que Jesus estava passando, que Jesus iria passar ali na cidade de Jericó. Então ele intencionalmente atravessou a multidão, ele foi depressa e ele subiu em uma figueira. Tinha um caule muito grosso, troncos grossos e baixos, então foi fácil para ele subir. E ele subiu ali, porque ele tinha a intenção de, sendo de pequena estatura, estar mais alto que os outros, para poder ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele sabia que Jesus passaria ali. Zaqueu tinha uma intenção. Outro exemplo que eu posso dar para você, de alguém que tem uma intenção, é o próprio Jesus. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio com um propósito. Ele veio com um objetivo. Houve uma intencionalidade na vinda de Jesus ao mundo. Diz a Bíblia que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar todo aquele que se arrependesse dos seus pecados, depositasse nele a sua fé, entendesse o seu amor na cruz e o recebesse dentro do seu coração. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para salvar e preparar o salvo, para que ele possa se tornar meu discípulo e fazer outro discípulo, que vai fazer um outro discípulo. Eu vim para salvar a todos. A ida de Zaqueu até aquela figueira foi intencional. A vinda de Jesus ao mundo foi intencional. Mas eu quero citar um outro exemplo bíblico, que está no Evangelho de João, capítulo 4. A conhecida história de Jesus e a mulher samaritana. Gente, por que Jesus foi passar em Samaria? Não foi por uma questão geográfica, porque Samaria não era o melhor lugar para o trajeto que Jesus faria. Por que Samaria?
Por que Jesus passou em Samaria? Porque ele tinha uma intenção. Por que Jesus mandou todos os discípulos à cidade comprar comida só para eles? Para que 12 homens para comprar comida só para eles? Uma mulher faz uma compra do mês sozinha. É cansativo, mas ela faz sozinha a compra do mês. Agora, para que 12 homens irem à cidade para fazer a compra de um lanche, de uma comida para eles? No capítulo 4 de João, no verso 9, está bem clara uma hostilidade que existia entre judeus e samaritanos. Jesus era judeu e ele foi passar lá em Samaria. Por que Samaria? Porque havia em Jesus uma compulsão divina, uma intenção. Jesus foi passar em Samaria, porque ele queria encontrar, e ele mandou todos os discípulos saírem, porque ele queria encontrar com aquela mulher, que para as suas tarefas domésticas diárias, ia ao poço tirar água, e Jesus queria se apresentar a ela, como a água viva que satisfaz. Jesus queria se apresentar a ela, como aquele que poderia suprir todo o vazio do seu coração. Jesus sabia que ele era o Salvador. Jesus sabia por que passar em Samaria. Jesus sabia qual era a sua missão. Por isso a vida de Jesus foi toda intencional. Nós precisamos saber por que existimos. Por que você existe? Para que você existe? Quem somos nós? Qual é a nossa missão? Eu quero conversar um pouquinho com você sobre uma vida intencional. E convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Paulo nos dá uma aula de identidade e propósito. Vamos juntos. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, vou voltar. Paulo, servo, ele aqui já diz a sua identidade. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele aqui já apresenta: eu abracei um ministério, o ministério do apostolado, separado para o evangelho de Deus. O evangelho é Cristo. O evangelho é a mensagem que o mundo precisa ouvir. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o verdadeiro evangelho. Se puder resfriar aqui em cima um pouquinho, eu agradeço. Esse é o verdadeiro evangelho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Paulo continua: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência. Pela graça eu me tornei servo, pela graça eu tenho um ministério, e esse ministério é para obediência. Obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Obrigada, irmão. Para todas as gentes, para todos os gentios,
para todos aqueles que não eram judeus, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus. Todos são chamados para serem de Jesus. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo dá para a gente uma aula de identidade e de propósito. Quando nós nos olhamos no espelho, e eu duvido que hoje você já não tenha se olhado no espelho, quando nós nos olhamos no espelho, ainda que vejamos a nossa imagem, isso não nos dá certeza de quem nós somos. Você pode se olhar no espelho, ver a si mesmo, ver a sua imagem, mas não saber quem é você. O espelho não é uma fonte segura de quem é você. Você pode reportar-se a uma pessoa que você entende como séria, equilibrada, de bom senso, que te conhece, e perguntar para ela quem eu sou. Essa também não é uma fonte segura de quem é você. Nós não somos fonte segura da nossa identidade diante do espelho, e nem o que o outro diz a nosso respeito é uma fonte segura a respeito de quem nós somos. Porque tanto nós quanto o outro somos criaturas. Nós somos criaturas. Nós somos seres criados. E ninguém melhor para falar da criação do que o Criador. Ninguém melhor para falar sobre nós do que o fabricante, aquele que nos formou no ventre de nossas mães. A Bíblia diz que Deus se manifestou em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quem quiser conhecer Deus Pai, tem que primeiro conhecer o Filho. E da mesma forma, se nós queremos saber quem somos, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus veio para nos salvar, 100% homem, 100% Deus. Mas também Jesus veio 100% homem, para nos mostrar os seres humanos que nós deveríamos ser. Então, para descobrirmos quem nós somos e não termos uma crise de identidade, nós precisamos olhar para Jesus. Quem está ligado, diga amém. Em Cristo, nós descobrimos quem somos e a finalidade para a qual viemos. O nosso exemplo é Cristo, nosso padrão é Cristo, nosso modelo é Cristo. Vamos ver o que Paulo traz para nós no texto que nós lemos, capítulo 1 de Romanos. Vamos observar novamente. Ele diz: Paulo, servo de Jesus. Ele sabia quem ele era. E nós? Como que você se apresenta? Quem é você? Paulo, o crítico? Paulo, o orgulhoso? Paulo, o sanguessuga, que não ajuda em nada, só quer receber, só quer sugar dos outros? Quem é você? Paulo, o turista, que aparece na igreja uma vez no mês? Quem é você? Paulo, o religioso? Quem é você? Paulo, o exigente? Você é Paulo, o falador? Ou você é Paulo, que não quer nada com nada, está salvo e quer viver salvo, sentado e satisfeito? Quem é você? Paulo disse: Paulo, servo de Jesus Cristo, porque quando ele olha para Jesus, ele reconhece que Jesus é o Senhor. E se Jesus é o Senhor de Paulo, Paulo torna-se o servo de Jesus Cristo. Aleluia! E Paulo continua a se apresentar.
na carta que ele escreveu aos Romanos. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo. Ele diz: eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu assumi uma responsabilidade, eu assumi uma liderança porque eu sou servo, eu tenho um serviço a fazer, porque eu reconheço que eu sou servo de Jesus. Qual é o seu ministério? Como você se apresenta? Eu, líder de célula, aleluia. Célula é bom demais. Célula é um modo bíblico de ser igreja. Como você se apresenta? Eu, adorador. Eu, evangelista. Eu, assistente de culto. Não participa, não presta culto, só assiste culto. Quem tem que assistir culto é Deus, porque o culto é para Ele. Nós estamos aqui todos para trabalhar para o Senhor. Qual a responsabilidade que você abraçou? Se quando você olha para Jesus, você reconhece a sua identidade, porque Ele é Senhor, e eu creio nele, e entrego a Ele o meu coração, eu sei quem eu sou servo do Senhor Jesus. E para continuar, eu tenho uma responsabilidade na comunidade de fé, onde eu estou inserido. E Paulo continua a dizer, algo que deve ser comum a todos nós, separado para o Evangelho. Isso quer dizer, recebi o ministério, que é para todos, de anunciar Jesus, de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia, é a boa nova, de que Jesus Cristo nasceu para salvar todo aquele que está perdido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No verso 4, Paulo afirma assim, Jesus Cristo, confere aí, verso 4, de Romanos 1, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele entende que ele tem uma mensagem a transmitir, e que a mensagem que o mundo precisa é essa: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus quer ser Senhor da sua vida, Jesus quer ser Senhor da sua casa, Jesus quer ser Senhor do seu casamento, Ele quer ser o Senhor da sua família. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, é o amor de Deus em ter dado Jesus, para se fazer homem, habitar entre os homens, morrer numa cruz, que era de cada um de nós, oferecendo salvação a todo aquele que crê. Nós somos servos do Senhor Jesus. Só existe servo quando há o reconhecimento de um Senhor. Só existe servo quando há um Senhor. E a Bíblia diz que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que haverá um dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é Senhor, e quando você olha para Jesus, você pode dizer, eu quero ser servo, ter o privilégio de ser servo do Senhor Jesus. Nós temos um ministério, o ministério é anunciar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, anunciar Jesus, aquele que transforma a mente, aquele que transforma a alma, que transforma a vida. O propósito de ser igreja, para o qual nós nascemos, está no verso 11 de Romanos 1, coloque lá os seus olhos. Paulo disse, escrevendo uma carta para os cristãos de Roma, desejo vê-los para comunicar, irmãos, desejo vê-los para comunicar. Esse é o objetivo de ser igreja.
Não existe relacionamento sem comunicação. Desejo vê-los. Paulo queria vê-los. Quando nós vamos à célula, nós vamos para ver o nosso irmão, para rir com ele, bater papo, dar gargalhadas, chorar junto, compartilhar as bênçãos, compartilhar as dificuldades, comer juntos. Desejo vê-los. Não é só ficar olhando. Na célula é tão informal. A gente faz um círculo, já começa com lanche, que é bom demais. E depois a gente pode se olhar. Desejo vê-lo. Quero olhar no seu olho. Não assim na nuca do outro, como você está vendo agora. Agora você está olhando o pescoço do irmão, aí a nuca do irmão. Mas na célula, você olha nos olhos do irmão. E lembra de Paulo? Desejo vê-los. Mas vê-los para quê? Verso 11, Paulo continua e diz: para comunicar. Paulo queria vê-los, não só pelo YouTube. Paulo queria estar presente com eles. Paulo queria relacionamento com cada um deles. Paulo queria estar junto aos cristãos de Roma. Agora nós estamos aqui em um culto de domingo à noite, aleluia. Nosso objetivo é exaltar o Senhor, é entender a palavra do Senhor, mas nessa semana nós poderemos receber mais de Deus, mas de um modo mais informal. Nessa semana nós poderemos estar em célula, poderemos olhar um para o outro e poderemos comunicar. Quantas vezes a gente comunica até por um olhar? Nos comunicar, compartilhar a fé em Jesus. O meio mais eficaz para compartilhar a fé em Jesus é andando junto, é encontrando em célula, é vivendo relacionamento com essa célula durante a semana. Porque célula existe a semana toda. Célula existe todos os dias da semana. Se comunica todos os dias. Lá sim, é bom dia, boa tarde, orem por mim, estou numa entrevista de emprego, glória a Deus, minha prima saiu do hospital. Lá na célula, uma célula, ela existe todos os dias da semana. Porém, em um dia da semana, ela se reúne, porque nós desejamos nos ver e desejamos nos comunicar através do relacionamento. Quem entendeu, diga amém. Mas para que fosse possível nos comunicarmos, comunicar o Evangelho através de uma célula, através desse púlpito, para que isso fosse possível, Deus criou um plano que iria acabar com o abismo que o pecado criou entre o ser humano e Deus. A distância acabou. A ponte chama-se Jesus. Todo que se arrepender e crer em Jesus como Salvador está salvo dos seus pecados e deverá ser ensinado a ser um discípulo de Jesus. Discípulo quer dizer seguidor. Uma vida intencional. A minha intenção é ser discípula de Jesus e ensinar outra pessoa a ser discípula de Jesus e ensinar a ela que ela deve fazer mais um discípulo, que vai fazer mais um discípulo. Essa é a intenção da igreja. Uma fruta que faz muito bem para a saúde e que todos deveriam comer todos os dias, eu não sou nutricionista, mas é o abacate. E quando você pega um caroço de abacate e você dá a ele os cuidados que ele necessita, que são necessários e apropriados, aquele abacate vai se tornar uma muda. E se você pega aquela muda e planta aquela muda num ambiente próprio, dá para aquela muda uma terra que tem o alimento
que aquele abacate precisa, se aquela muda é bem cuidada, ela vai crescer, vai se tornar um abacateiro e ela vai multiplicar. De um caroço de abacate que você plantou, você vai ter um abacateiro e vai colher muitos abacates. Sabe o que é isso? Isso é multiplicação. Um se multiplicando em vários. Mas um se multiplicando em vários. Começa comigo. Você pode dizer, começa comigo. Levanta sua mão para o céu e diga, eu mais um. É assim que a igreja de Jesus tem que viver. Eu mais um. Agora, quem planta tem a expectativa de colher. Então, é uma intencionalidade. Eu vou separar o caroço do abacate. Eu vou cuidar dele. Eu vou plantar. Eu comprei aquele abacate intencionalmente. Eu quero daquele caroço de abacate ter muitos abacates. É uma vida de intencionalidade. Há uma ordem para cada cristão. Existe um convite para cada ser humano. O convite foi feito por Jesus. E esse convite existe até hoje. Ele diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados desse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vocês que estão cansados de ficar alegre só quando tem que tomar uns goró. Vinde a mim, vocês que estão cansados de que para ter coragem tem que usar uma droga. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o mesmo Jesus disse, ele deixou uma ordem. A ordem dele é, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem é, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E alguém escreveu, perguntando, quem após atender o doce convite que diz, vinde, não vai obedecer a ordem que diz, ide? Porque é tão maravilhoso ir a Jesus, conhecer Jesus, escolher viver pela fé, entregar o coração para Jesus, que a nossa vontade é multiplicar, é chamar o outro. Eu quero que você vá conhecer a célula que eu conheci. É uma galera que se reúne para bater papo. O que é falado ali, fica ali. É uma galera que se reúne para falar com Deus. É uma galera que se reúne para orar. É uma galera que tem o objetivo de multiplicar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existe um propósito de vida para você. E talvez você não tenha entendido ainda qual é esse propósito de vida. Por que você não morreu na pandemia? Por que você está vivo? Por que você não morreu naquele acidente? Por que você não morreu naquela cirurgia? Porque você ainda não cumpriu o seu propósito. E o propósito de vida é para todos nós. Ele é compreendido, ele é aceito quando nós olhamos para Jesus e entendemos que Jesus veio mostrar o ser humano que nós deveríamos ser, que Ele é o nosso modelo, e nós entendemos o ministério de Jesus. Aí então, nós entendemos o nosso ministério. Se somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Jesus, pisamos nas pegadas de Jesus, queremos andar tão pertinho de Jesus, de modo que a poeira dos pés de Jesus cubram o nosso pé. Quem ama quer andar perto. Quem ama quer ficar junto. E aí a gente passa a viver uma vida intencional. Qual a sua intenção de vida? Ser servo de Jesus. Qual a sua intenção de vida? Honrar
o que Deus fez de mim. Deus fez de mim um servo. E eu quero cumprir com a ordem de Jesus. Tanta gente infeliz, tanta gente suicidando, tanta gente sofrendo, tanta gente perdida, tanto lar sem paz. Eu posso ir lá dizer para eles que eu conheço a paz que excede todo entendimento e que essa paz é Jesus Cristo. Uma vida que abraça um ministério, uma vida de servo, uma vida intencional, uma vida que se dedica a frutificar, uma vida que se dedica a multiplicar, uma vida que se dedica a fazer outros discípulos. Repito que o modo mais eficaz não é ficar solto dentro de uma igreja, ou escondido dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, mas o modo mais eficaz de viver o Evangelho é pertencer a uma célula que se comunica, que realiza, que existe durante toda a semana e se reúne uma vez por semana nas casas, mas que sabe que essa reunião na casa não substitui a grande celebração do templo. Uma célula que entende, que vive relacionamento uma semana, um dia da semana se reúne, e que no domingo é a culminância de todas as células aqui, de todas as células presentes. E parabéns, porque tem uma célula que, além de estar presente, trouxe o casal visitante que visitou a célula essa semana. Olha, não falta quem te convide para conhecer um prostíbulo. Não vai faltar quem te convide para provar cocaína. Não vai faltar quem te convide para ganhar um dinheiro ilícito. O primeiro gole é sempre de graça. Não vai faltar quem te convide para experimentar uma vida de garoto e garota de programa. Não vai faltar quem te convide para experimentar o primeiro assalto. Mas Deus providencia nessa igreja, e na igreja dele espalhada na terra, quem convide você. Vamos à minha célula. Eu participo de um grupo de amigos, a gente se reúne uma vez no mês. Uma vez no mês eles vão à minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pessoa está muito bem intencionada. Ela vive uma vida intencional. Toda a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus na terra, eu me refiro a todos os salvos, são na verdade a continuidade do colégio apostólico de Jesus. São continuidade daqueles 12 apóstolos que eram a célula de Jesus. Jesus os ensinou, porque ele iria morrer, ressuscitar, ele iria fazer aparições, ele iria para o céu vivo, ele deixaria uma ordem como ele deixou, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês possam ir e multiplicar. E Jesus foi, e o Espírito Santo veio, e a igreja então tornou-se municiada, com as armas certas, com o poder, para ir anunciar Jesus e multiplicar. Mas a estatística já provou que é muito mais fácil alguém se entregar a Jesus pelo relacionamento com alguém que já conhece Jesus, ou num encontro de amigos, um encontro de pequeno, de poucas pessoas, de amigos, do que ouvindo um pregador que nunca viu, que não conhece, num auditório onde nunca entrou, no meio de tantas pessoas. Nós nunca vamos deixar de pregar que só Jesus Cristo salva. Nunca vamos deixar de pregar Jesus hoje, enquanto há tempo. Mas somos uma igreja de duas asas. Nós pregamos no templo e nós pregamos nas casas. Nas casas durante a semana. E no domingo,
nenhum líder de célula deveria faltar o culto, porque a sua célula deveria estar aqui em peso, toda a sua célula. Eu quero dizer para você que nós somos continuidade da igreja de Atos. Nós devemos viver como viveu a igreja de Atos. Atos capítulo 2, 41 a 47. Eu não vou ler. Você pode acompanhar aqui, se for colocado para você. Seria bom. Mas Atos diz, 2, 41 a 47. Presta atenção. Jesus foi, o Espírito Santo veio, ali aconteceu o nascimento da igreja, e eles começaram a viver como igreja, como comunidade de fé. Quem está ligado, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E como eles viveram em comunidade de fé? Atos 2, 41 a 47 diz que eles eram batizados quando recebiam o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Diz que eles perseveravam, eles eram contínuos no partir do pão. Isso me lembra a célula. Eles perseveravam, eram contínuos na oração. Era uma comunidade de fé, que no coração deles havia respeito, temor, e maravilhas aconteciam. O texto ainda diz que todos eles estavam juntos. O desejo de Paulo: eu quero estar junto de vocês e compartilhar com vocês. A Bíblia ainda diz que essa primeira igreja lá de Atos, eles tinham tudo em comum, de modo que ninguém tinha falta de nada. De novo, eles eram firmes e constantes. Eles perseveravam, unânimes, juntinhos, no templo e nas casas. Isso é célula. Eles comiam juntos, com alegria. E o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam salvando. Opa! Então isso quer dizer que para acrescentar quem ainda não é salvo, isso quer dizer que tinham visitantes na célula, visitantes na comunidade. Eles faziam tudo juntos. Eles caíram na graça do povo. Célula precisa ter visitante, porque lá a gente não vende droga, lá a gente não ensina a matar, lá a gente não ensina a atrair cônjuge, lá a gente não ensina a roubar, lá a gente ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu único filho, para que todo aquele que nele venha crer não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Aleluia! O Senhor acrescentava os que iam salvando. Uma vida intencional. Qual é a intenção da sua vida? Jesus disse: vá e dê fruto. Que seus frutos permaneçam. Então tem que ter discipulado. Se não tiver discipulado, não vai ter o alimento bom para aquele abacate que você plantou. Tem que ter discipulado. De vez em quando eu vou lá nas minhas rosas do deserto, que eu sou apaixonada. E aí eu vou lá e tiro a terra que está por cima, e eu coloco farinha de osso, e eu coloco outras coisas, para que elas possam começar a ficar bonitas, e elas começam a florir. É preciso dar o alimento certo, o alimento certo. Queridos, a palavra de Deus diz tantas verdades, mas eu quero destacar uma. Os campos estão prontos para a colheita. Está na hora de colher. As pessoas estão pedindo oração. As pessoas estão desesperadas pedindo: você pode lá em casa orar meu quarto? Porque quando eu apago a luz eu ouço vozes,
eu vejo vultos. As pessoas estão pedindo, você pode ir lá na minha casa fazer uma oração, porque eu e meu marido estamos quase nos separando. As pessoas estão pedindo, eu não tenho paz, eu tenho tido vontade de morrer. Você pode me ensinar qual o segredo de você ser feliz, se você vive no mesmo mundo em crise que eu vivo? Os campos estão brancos para a ceifa, os frutos estão maduros para nós colhermos. Onde estão os frutos? Estão dentro da nossa casa. Os frutos estão entre os nossos familiares. Os frutos estão entre os nossos vizinhos. Os frutos estão na rua onde moramos, na universidade que frequentamos. Agora eu posso falar assim, toda me sentindo aí, ó, desculpa, hein? Está na academia onde frequentamos. Os frutos estão lá no supermercado onde compramos. Os frutos estão perto de nós. Os frutos estão onde nós nos relacionamos. Eu pergunto para você nessa noite, qual a sua intencionalidade de vida? O que é que você vem fazer aqui, domingo, quinta-feira? O que é que você vai fazer na sua célula? Ah, eu vou sentar, certo que eu sou salvo, e ficar satisfeito. Eu quero dizer para você que nós temos somente uma vida. Não pensa que você vai morrer e vai voltar no cachorrinho, que não vai. Não acredite que você vai morrer e aquele gato siamês lindo que vai nascer é você. Reencarnação não é doutrina bíblica, não é ensino bíblico. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Presta atenção no que eu vou falar para você. Quem está ligado aí, diga aleluia. Eu estou caminhando para o final, eu queria que você, nessa sua fineza, dispensasse um pouquinho mais de atenção. Nós temos apenas uma vida para viver. Se você multiplicar os anos de vida que você tem, pode pegar a calculadora aí se quiser. Se você quiser multiplicar os anos de vida que você tem, pelos 365 dias vividos em cada ano da sua existência, você vai encontrar quantas horas você já viveu até hoje. Eu quero dizer para você que essas horas são irrecuperáveis. Essas horas nunca mais voltarão em nossas vidas. Quero também te dizer que essa conta que você fez, essas horas que você achou de vida, você não tem certeza de que vai viver todas essas horas daqui para frente. Pode ser que você viva bem menos. Bem menos. Você só tem essa vida. Nós vivemos até aqui. E podem ser os próximos anos de nossa vida intencionais para cumprir o motivo de você ser quem você é. E para cumprir o motivo, o objetivo para o qual você vive. Pastor, eu estudo muito, é nobre estudar. Vocês devem estudar. Quanto mais você estuda, menores são as chances de ficar desempregado. E quer um conselho? Eu vou me atrever. Não faz só uma faculdade, não. Você pode fazer faculdade, pode fazer pós, mas faça uns 2 ou 3 cursos profissionalizantes também. Não fica só com a faculdade, não. Pense em renda extra. Monte um negócio além da faculdade que você tem. Estude, é nobre estudar. Você pode dizer, pastora, eu consegui fazer pós-graduação. Muito bom. Pastora, eu me casei e eu tenho 2 filhos lindos. Legal, isso é bonito. Formar família. Está em extinção hoje homens
e mulheres que querem formar família. Isso é nobre. Pastora, eu ajudei no asilo onde eu morei. Isso é nobre. Perto de onde eu morei é nobre. Pastora, eu dei oferta na igreja e até eu construí o templo. Eu construí o templo para aquele pessoal. Olha, tudo 10. Só que eu preciso te dizer uma coisa para encerrar. Aqueles que são crentes em Jesus, aquele que reconhece que é pecador, mas reconhece que na cruz do meio, lá no Calvário, foi crucificado Jesus para te salvar, para salvá-lo dos seus pecados, e diz: Jesus, eu quero que o Senhor viva no meu coração. Pela fé eu escolho receber o Senhor como meu Salvador. Eu quero essa paz que o Senhor dá, porque o Senhor é o príncipe da paz. Eu quero minha vida transformada. Eu quero ser seu discípulo. Todo aquele que é salvo por Jesus não vai ser julgado no último dia. Não vai ser julgado quando Jesus voltar. Mas ele vai estar diante do trono branco, onde ele precisará passar pela prestação de contas. E quando chegar o dia do acerto de contas, o Senhor vai perguntar: então, como foi que você viveu a única vida que eu lhe presenteei, que eu te dei para viver? Talvez você responda: ah, Senhor, eu fui estudioso. E o Senhor vai dizer: mas a minha ordem não foi para que você estudasse. Aí então você vai pensar e você vai dizer assim: Senhor, eu cheguei a me formar numa faculdade. E Jesus vai dizer: mas a minha ordem não foi que você alcançasse uma graduação. Talvez você pense em mais uma possibilidade. Eu preciso responder ao Senhor que valeu a pena a minha vida. E você diga: Senhor, eu casei e formei uma família, tive 3 filhos lindos. O Senhor vai dizer: mas a minha ordem não foi que você se casasse, nem que formasse família, e nem que tivesse 3 filhos lindos. E aí, talvez, cheio de esperança, você diga: Senhor, eu construí um templo para a igreja reunir. E aí, o Senhor vai dizer: eu não te mandei construir templo. A minha ordem não foi para que você construísse templo. E você, então, vai acabar os seus argumentos. E pode ser que eu e você cheguemos, então, viremos para o Senhor e digamos assim: Senhor, então, o que o Senhor me mandou fazer? Qual foi a ordem? E Ele vai dizer: a ordem que eu dei para todo salvo foi: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A ordem que eu dei foi: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vida intencional. Eu pergunto para você hoje: como que você está vivendo? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos ver no que dá, e você faz a conta dos seus dias de vida, e você só adquiriu bens materiais, você só adquiriu solidão, mesmo que tenha mirado no amor. Que resposta você vai dar para Deus no dia do acerto de conta? Você vai viver deixando rolar, ou você tem um Senhor que se chama Jesus, e você quer viver com propósito, com intencionalidade, de fazer discípulos, e ensinar a esses discípulos a fazerem outros discípulos. Que Deus nos abençoe na reflexão desta noite. Abaixe sua cabeça e pense na sua vida. Se o Senhor te chamar hoje,
o que você preparou para apresentar ao Senhor. Paulo, servo de Jesus, apóstolo, para anunciar o Evangelho. Aquele que queria estar perto, estar junto, aquele que queria comunicar. Eu espero em Deus que você tenha entendido a mensagem dessa noite. E assim como ela judiou um pouquinho de mim, que ela tenha judiado muito de você. Que essa mensagem te incomode. E que você diga: Senhor, eu estou salvo, sentado, satisfeito. Mas eu encontro no elevador todos os dias com tanta gente. Eu levo meu cachorrinho no pet, está assim de gente. Eu levo meu cachorrinho no veterinário, está cheio de gente. E no último dia, o que eu vou dizer para o Senhor? A Bíblia diz: o que ganha almas, sábio é. A Bíblia diz que aquele que ganha um pecador para Jesus, multidão dos seus pecados são perdoados. Uma das mensagens que eu lembro da minha mãe querida, que hoje enfeita o céu, eram as marcas, as provas de que uma pessoa era verdadeiramente convertida. Eu esqueci todas as outras, mas teve uma que eu nunca esqueci. É o amor por aqueles que ainda estão perdidos. Se você chora por uma vida perdida, isso é uma manifestação de que você é salvo. Essa vida é muito rápida, vai passar muito depressa. Nossas células estão aí. Estão aí. E nós precisamos ir e levar outros. Viver com intencionalidade, para a honra e glória do nome do Senhor. De um modo muito objetivo, eu gostaria de perguntar, eu sei que você recebeu a mensagem, mas eu gostaria de saber se você quer materializar o que está no seu coração. E se você quer fazer isso vindo aqui à frente. Tem alguém aqui nessa noite que quer mudar o modo de viver? Deseja viver com intencionalidade? Você deseja viver investindo em ganhar vidas para Jesus? Eu sei, eu acredito nisso. Mas isso é tão real que você quer oração, você quer se manifestar para a glória de Deus e quer receber oração? Sai do seu lugar e vem aqui então. Eu quero orar por você. Se hoje você foi incomodado, é um convite rápido. Rápido, tão rápido que eu já estou encerrando. E se tem alguém aqui nessa noite que quer mudar também o seu modo de vida, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eu queria que você também saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. A hora que você levantar, vem alguém abraçando você, vem alguém junto com você. E se você sentir o desejo, levante do seu lugar e venha, porque é um momento que nunca mais vai voltar. Essa oportunidade eu não sei se você terá de novo. Se você quer, levante e venha. Você não está assumindo compromisso com a igreja. Você ouviu a palavra ministrada em Romanos capítulo 1. Quem é você? Você quer se tornar um servo de Jesus? Esse é um momento de muita luta espiritual. Mas a igreja está orando por você. Pede para quem está do seu lado, me leva lá. Eu quero ir. Me leva lá, eu quero ir. Pede para quem está do seu lado, você quer vir? Eu não quero me demorar no apelo. Porque ou você quer ou você não quer. E isso é individual. Isso aí é individual, a salvação é individual. Tem alguém que deseja receber Jesus para fazer outros discípulos? Você quer sair do seu lugar e vir? Não é sair do seu lugar e vir que vai fazer você ser salvo. O que vai fazer você ser salvo é o que está acontecendo agora no seu coração. É esse seu desejo de mudar de vida. Mas é tão maravilhoso saber
que você vai viver e depois você vai ter vida eterna no céu, que você está salvo, que a vontade é sair do lugar e vir aqui, mas a perna nessa hora pesa 1 tonelada. Fica mais fácil levantar sua mão? Tem alguém? Fica mais fácil levantar sua mão? Tem algum membro da igreja que deseja viver intencionalmente e quer se manifestar nessa hora vindo à frente? Ou não? Que você quer, eu sei, mas você precisa de atitude. Zaqueu queria ver Jesus, o que ele fez? Foi lá e subiu na árvore. Jesus queria encontrar a mulher samaritana, o que ele fez? Ficou fora da caixinha dos judeus, fora da caixinha, sentou à luz do dia com uma mulher na beira do poço, mandou os discípulos lá para o supermercado e foi conversar com aquela mulher. Isso era algo indecoroso naquela época, mas Jesus sabia quem era e para que ele tinha vindo. Você sabe quem você é e para que você veio? Você quer dizer, eu quero ganhar vidas, eu quero entrar nesse batistério com a pastora e batizar aquele que eu quero ganhar para Jesus. Ah, Senhor, eu dancei na igreja, eu não te mandei dançar na igreja. Ah, Senhor, eu até trabalhei na cantina, eu não te mandei trabalhar na cantina. Senhor, eu até fui da recepção, eu não mandei você trabalhar na recepção. Eu disse para você, ide e faça discípulos, faça seguidores para mim. Não existe meio termo. Quem não segue Jesus, segue Satanás. Desculpa se é pesado, foi mal, né? Parece assim, mas eu tenho que falar a verdade. Ou segue Jesus, ou segue o inimigo de Jesus. Aquele que tentou Jesus, que fez de tudo para que Jesus caísse. E se nós não corrermos para fazer discípulos para Jesus, eu quero te informar que o diabo não tira férias. Os demônios dele estão por aí, para fazer discípulos. Tem alguém aqui que quer fazer discípulos para Jesus? A ponto de se manifestar como esses irmãos que estão aqui? Sai do seu lugar e vem. Marina, quem sabe quando você for ganhar esse bebê que está aí, você vai ficar do lado de uma outra que vai ganhar bebê também. E você vai falar para ela quem você foi, quem você é e quem ela pode ser. Aleluia! Mas melhor do que fazer isso é fazer isso junto com o marido. Marcele, que foto foi aquela? Que cabelo era aquele, minha irmã? Sabe por que nós conhecemos e oramos pela menininha Maria Cecília, que teve trombose, que ficou tanto tempo internada? Porque a Marcele trouxe a vizinha na igreja. Porque ela trouxe. Sabe, tem uma palavra na Bíblia Sagrada. Realmente, quando eu começo a falar da Bíblia, eu tenho que ter discernimento, senão não paro. Mas tem uma palavra linda na Bíblia que diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Talvez você diga assim: ah, pastora, hoje eu estou tão triste, que não está dando para eu querer nada. Então eu quero compartilhar para você, que eu hoje também estou triste. Aliás, eu vim para a igreja muito triste, mas eu não posso deixar nada ficar em primeiro lugar na minha vida do que pregar a mensagem de Jesus. Está comigo, Lucas? Vamos junto? A gente pega a dor, põe lá no cantinho do coração e diz assim: eis-me aqui, Senhor, me usa como um farol, como uma ponte, me usa. Que Deus abençoe vocês. Mãe e filha, sua casa dá para fazer 3 células. Suas filhas ficam com uma, seu marido fica com outra,
e a irmã fica com outra. Uma de mulheres, uma de adolescentes e uma de homens. Oh, glória! Aleluia! Que bênção! Carlos Caetano é a pessoa certa, ele e Vanessa, para ter célula. Tem uma filha arada, gente. Nem me surpreendo se aparecer mais um. Uma filha jovem faz uma célula de moças. Uma filha adolescente que tem um dos nomes mais lindos que existe, Esther, faz uma célula de adolescente. E tem o Miguel, que faz uma célula de criança. Que o Miguel vai servir lanche na célula dele todo dia, eu sei. Carlos faz uma célula de homens. Vanessa faz uma célula de mulheres. 5 células numa família. O dia que o Senhor pedir conta, essa família vai dizer: ah, Senhor, a gente não conseguiu fazer muita coisa não, mas a gente ganhou vidas para Jesus. Nós fizemos discípulos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada pela vida. A vida é um dom. A vida é um presente. E tem muita gente estragando esse presente. Tem muita gente que não está sabendo o que fazer com a vida. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos quem somos. Nós somos servos de Jesus. Nós somos salvos por Jesus. E quando nós olhamos para a missão de Jesus, sendo Ele o nosso Senhor, nós sabemos que a nossa missão é ter um ministério onde possamos fazer discípulos. E nessa noite tão gostosa, nós cantamos hinos que falaram tanto ao nosso coração. E nós tentamos expor a palavra do modo mais claro possível. E sentimos Tua presença aqui nesse lugar. E eu quero nessa noite pedir ao Senhor por esse casal sobre os quais eu coloco os meus olhos. Usa, Senhor. Os dias que passaram nunca mais voltarão, mas com o potencial e o amor que eles têm, que eles possam viver para fazer discípulos. Pai, eu te entrego a Marina. Cuida da Marina. Cuida do seu bebê que está no seu ventre. Nós o declaramos bem-vindo, em nome de Jesus. Usa a Marina, Senhor. A Marina tem talentos, ela tem liderança, ela tem dons. Usa a Marina, Senhor. Pai, eu te entrego o Lucas. Não foi por acaso que ele chegou até aqui. Eu profetizo Lucas, um homem de Deus, fazendo discípulos para a glória do Senhor. Muito obrigada, Deus, porque um dia o Senhor tirou o Wagner do lamaçal do pecado, e hoje ele lidera a célula de adolescentes da igreja. Que a cada dia cresça no coração dele o desejo de fazer discípulos. Obrigada por toda a família do irmão Rogério. Muito obrigada. Que eles possam ser tocados pelo Senhor, no desejo, Deus, de ter uma célula em sua casa, no desejo de liderar uma célula, em nome de Jesus. E utiliza deles para que haja multiplicação. Eu te peço, Deus, pela Fernanda. Eu te peço, Deus, pela Marcele. Em nome de Jesus, que as tuas filhas continuem a viver de um modo intencional. Que elas andem com uma lupa espiritual, para que o Senhor mostre para elas onde tem uma vida que ainda não conhece Jesus. Porque o inferno foi feito para Satanás e os demônios dele, mas Jesus preparou o céu para nós. E nós queremos dizer a todas as pessoas: o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Você não tem que ir para o inferno.
porque Deus ama você, Ele quer salvar você. E se nessa noite o Espírito do Senhor tocou no teu coração, entrega hoje a tua vida para Jesus. Nós pedimos ao Senhor perdão pelos dias vividos de uma maneira que não agradou ao Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor que os dias que ainda vamos viver, podem ser poucos, podem ser muitos, mas nós queremos viver como servos de Jesus, obedecendo a tua obra, a tua ordem, fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus, para esvaziar a fila do inferno e aumentar a fila dos que vão para o céu. Receba nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos dar um aplauso ao Senhor Deus, vamos exaltar o nome de Deus. Deus abençoe vocês por não terem conseguido ficar lá e terem vindo para cá. Deus abençoe vocês. Quando terminar aqui, a gente vai comer um caldo verde junto, porque ser igreja é isso, relacionamento. É só dobrar a direita ali e você está convidado a lanchar conosco lá na cantina. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos cantar ainda um cântico, uma boa célula com muitos visitantes e muita presença de Deus durante essa semana. E lembrem, vem aí o retiro da família no mês de outubro. Vamos cantar mais um cântico ao Senhor? Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja de Jesus, espalhada na terra, fazendo discípulos, até que Cristo volte. Amém. Vamos de pé cantar? Vamos cantar com alegria. Que Deus te abençoe. Quinta-feira, quinta dos ministérios. Todas as mulheres, todos os homens aqui. O que tenho te entrego.